A convidada desta semana é médica, pediatra, foi Ministra da Saúde entre 2008 e 2011 e é agora coordenadora dos cuidados continuados integrados da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ana Jorge, bem-vinda. A partir de agora está sob escuta. Boa tarde, doutora Ana Jorge. Boa tarde. Queria começar precisamente pelo texto que escreveu para o relatório da primavera. Porquê é que diz que este período é o mais preocupante da vida do Serviço Nacional de Saúde e diz que está em forte crise? Então, boa tarde e obrigada pelo convite para estar convosco. Talvez seja um bocadinho forte essa a minha afirmação no relatório, ou na carta, no texto que está no relatório. Não quer dizer que eu negue o que disse, não é isso, mas é bom, e isto é uma oportunidade de situar bem o que é que isso significa. Eu estou a trabalhar, ou comecei a trabalhar em saúde, ainda não havia Serviço Nacional de Saúde, não é? E, portanto, acompanhando e percebendo a evolução do que foi o Serviço Nacional de Saúde ao longo destes 40 anos, obviamente que nós nada tem a ver com aquilo que era há 40 anos atrás, do ponto de vista das condições de vida, das condições de saúde das pessoas, dos recursos que os profissionais têm para tratar. De qualquer forma, quando eu coloco a situação de que agora é um momento preocupante, é porque eu acho que há um certo sofrimento dos profissionais e algum desencanto. E essa é a preocupação. Não é que não se esteja a trabalhar bem, não é que não haja condições, mas é preciso haver boas condições e ânimo para se querer continuar a trabalhar. E esse é o meu receio neste momento. Portanto, Força. A dada altura, no mesmo relatório, há um outro texto do médico Cipriano Justo, aliás, antes do seu, em que diz, basicamente, que o que fica para a memória futura do Serviço Nacional de Saúde hoje é manifestamente pouco e que o setor da saúde se encontra hoje em piores condições do que quando foi herdado do anterior governo e que sem as movimentações da sociedade civil e do setor fora do Ministério da Saúde estaria muito pior do que está hoje. Concorda com esta afirmação? Eu diria sim e não. Isto é, eu penso que ele se refere fundamentalmente à discussão que tem havido à volta do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e aí da Lei de Bases da Saúde, e nesse sentido a participação que houve da sociedade civil foi importante. Mas eu penso que pela primeira vez, ou de uma forma muito forte, talvez, muito intensa, a sociedade civil e de uma certa forma, em geral, a discussão à volta da importância do Serviço Nacional de Saúde se fez. Mas se não fosse essa discussão, estaríamos com o Serviço Nacional de Saúde pior do que no final do governo anterior? Eu não diria que estivesse pior. E sim, se nós pusermos o que é que achamos que é pior? Os indicadores de saúde, a avaliação no nível de saúde da população portuguesa, a prestação de cuidados, o acesso aos serviços, isto é, nós estamos com melhores indicadores de saúde que nunca tivemos. Há umas pequenas oscilações, eventualmente, do número da mortalidade infantil, mas isso não se pode valorizar porque o valor é tão baixo que pequenas alterações podem fazer com que as taxas sejam muito diferentes. Portanto, não são significativas e estamos com bons indicadores de saúde. Mas, ao mesmo tempo, temos um sistema com médicos com queixas, enfermeiros com queixas, utentes. Portanto, temos que diferenciar as duas, são coisas diferentes. Uma são os indicadores, o acesso a tratamentos existe, as pessoas têm, e hoje há a capacidade de tratar bem e dentro do Serviço Nacional de Saúde, mas se falarmos com a dificuldade que há dos acessos, o tempo de espera, muitas vezes para as consultas e para algumas cirurgias, neste momento houve algum atraso e há alguma dificuldade e é sentido pelas pessoas. Se olharmos para isso, poderemos dizer que nessa parte não estamos bem, ou não estamos tão bem quanto queríamos, mas não estamos bem. E sim. Mas acha que houve um retrocesso? Já houve algum momento em que estivéssemos melhor do que estamos agora? Eu penso que já tivemos melhor e já tivemos pior. No sentido, nos últimos tempos, houve algum agravamento. Houve uma saída muito grande de profissionais dos serviços públicos de saúde, não só em número absoluto, como em tempo parcial. Algo que muitas vezes não é falado e que diz muitos médicos saíram, muitos enfermeiros saíram,
E aquilo que acontece é que não só saíram a tempo inteiro e deixaram de trabalhar para o serviço público, como há muitos profissionais que estão nos serviços públicos que se mantêm, mas a tempo parcial. Isto é, estão a meio tempo, estão a 20 horas, estão a 15 horas, estão a 17 horas e meia, que é meio tempo, o que significa que 2 valem por 1, não é? Em termos de horas de trabalho. E isso houve, de facto, uma redução de profissionais. Há uma saída, outros porque atingiram o seu limite para a idade da reforma possível, não quer dizer que não continuem a trabalhar, mas não estão no serviço público, estão nos outros locais. A oferta na área privada é muito grande, neste momento, que não era aqui há uns anos atrás, e, portanto, dos grandes grupos económicos, estamos a falar da saúde. Dos grandes grupos da saúde. E isso levou a alguma diminuição da capacidade de resposta dos serviços públicos, nomeadamente as cirurgias, que são o exemplo e é aquilo que é mais falado. Eu, para fazer a cirurgia, tenho que ter, no mínimo, o cirurgião, que pode ser de várias natureza, não é? Várias especialidades, tem que ter sempre anestesista e tem que ter enfermeiros. Se faltar um deles, eu não posso fazer cirurgias. E, portanto, ou as equipas estão constituídas com estes 3 elementos fundamentais, ou então eu posso ter cirurgiões, mas não tiver anestesia, eu não consigo fazê-lo, ou ao contrário, não é? E, portanto, aí tem sofrido alguma dificuldade, exatamente porque há a saída ou a menos capacidade de resposta de alguns destes grupos, separadamente uns dos outros. Nós já vamos falar sobre a questão da exclusividade dos profissionais de saúde e dessa divisão de tempo entre o público e o privado, mas eu queria voltar àquele ponto que falava sobre o desencanto. A palavra que usa no relatório da Primavera é desilusão dos profissionais, que aliás descreve-os como pessoas sem esperança de que as coisas possam melhorar. Diz, aliás, que não basta dinheiro para resolver este problema, que é preciso devolver o orgulho aos profissionais de saúde. Como é que isso se faz? Eu diria que isso é algo que eu me tenho pensado um pouco sobre isso e não tenho uma resposta neste momento suficientemente forte para dizer é por aqui que devemos ir. E acho que merece alguma reflexão quando nós pensamos que hoje o Serviço Nacional de Saúde é diferente daquilo que era há uns anos, os profissionais são diferentes, as expectativas que os profissionais têm hoje provavelmente é diferente. Os jovens, nomeadamente os jovens médicos ou os jovens enfermeiros, que são os grupos em termos de numéricos mais significativos no Serviço Nacional de Saúde, não são os únicos, obviamente, mas são em termos de dimensão do grupo profissional, em que a importância, mas eu continuo a achar que a importância de uma carreira profissional desenvolvida com base na qualificação técnica e na sua competência e na sua diferenciação, ela não existe neste momento, não é? Quer dizer, qualquer um de nós, da minha geração e posterior, a pessoa fazia a sua diferenciação, a sua especialização, ia diferenciando-se e ia subindo na carreira, do ponto de vista profissional, obviamente que tinha alguma reflexo do ponto de vista remuneratório, mas não era, a diferença não era tanto por aí, era de facto o poder desempenhar outras funções e ter o acesso a essa área de diferenciação, que só existia nos serviços públicos. Hoje em dia isso não é muito valorizado, ou não tem sido valorizado, não só pelos profissionais que não percebem a vantagem, os mais novos, desta diferenciação na carreira. Porque essa carreira assim, porque essa carreira não existe. Pronto, não existe neste momento. Existem os mais antigos que são, no fundo hoje são os assistentes graduados e graduados séniores, que são no fundo a diferenciação que há do ponto de vista após fazer uma especialização, tem depois uma avaliação interpares e essa é aquilo que lhes dá a competência para terem um grau diferente de carreira, logo mais capacidade de poderem desempenhar a sua função e as suas dentro de uma instituição, como capacidade de decisão, de orientação de serviços, de profissionais e de equipas. Não tem sido muito valorizado e é nisto que provavelmente é preciso voltar a criar esta ou outra que seja mais adequado aos tempos de hoje, e que isso é importante, porque aquilo que acontece muitas vezes em algumas instituições, especialmente as hospitalares, é que o trabalho em saúde é um trabalho de equipa e para se ter
o trabalho da equipa, é importante que haja uma equipa de profissionais e essa equipa tem que ter liderança e tem que ter chefias. Um dos principais conflitos está, de facto, com a questão dos enfermeiros, atualmente, e, em parte, com questões relacionadas com essa questão da carreira que estava a falar. De acordo com o que dizem os enfermeiros, que foi, ou grande parte dela, eliminada por si em 2009, quando desapareceram uma série de categorias na hierarquia. Porquê? Que vantagens é que... Eu acho que é uma das razões, uma das questões que os enfermeiros normalmente me responsabilizam a mim, quando esteve no Ministério. Com bastante frequência. É porque é o problema do enfermeiro-chefe. E eu continuo a achar que o enfermeiro-chefe não deve ser um lugar de carreira. Porquê? Porque a chefia é algo que se conquista e que se nomeia para chefiar. E um enfermeiro, e uma pessoa, enfermeira ou não poderá não poder ser chefe o resto da vida. Mas havendo agora esta dificuldade com a inexistência de uma carreira que torne o setor atrativo para estas profissões, arrepende-se ter eliminado algumas dessas categorias? Porque as categorias existem como enfermeiro e enfermeiro principal e especialista. Ou especialista e depois principal. Uhum. Os especialistas, os enfermeiros poderão aceder e ter depois aceder e diferenciar-se para ter uma especialidade. E essa especialidade que terá que ser reconhecida, obviamente, pela ordem, penso que é o seu organismo. É um setor regulado e, portanto, pode fazê-lo. E esses especialistas poderão depois assumir funções de chefia. E essas funções de chefia são em função das necessidades dos locais onde trabalham. E será... poderá ser por concurso, poderá ser por nomeação, isso aí não é irrelevante do ponto de vista da decisão, e que deverão demonstrar competência ou com programa ou por avaliação, ainda que durante algum tempo, que pode ser... Portanto, não é um lugar na carreira. Não é um lugar de carreira, porque há semelhança do que acontece, e isto há muita semelhança em relação à carreira médica. O lugar de chefia desapareceu na carreira médica exatamente por isso, porque antigamente havia o lugar de chefe de serviço. E o chefe de serviço da carreira médica não era um lugar de um diretor de serviço. O lugar era um lugar de carreira, como agora é o assistente graduado sénior. E a diferença é exatamente para isso, para não haver confusão entre a diferenciação técnica e a chefia. É evidente que a chefia, se for possível, deverá ser escolhida entre as pessoas que têm maior graduação. Mas há pessoas que não têm essa graduação e que até estão, do ponto de vista da sua competência de liderança e de chefiar uma equipa, até o podem desempenhar. Então, deixa-me só, então que categorias é que, por exemplo, acha que poderia haver, se a questão está em ter mais categorias nessa carreira, que fizessem de facto parte da carreira, ou não é, ou essa inexistência da carreira dos enfermeiros, por exemplo, não é por causa de haver mais ou menos categorias? Não, o conflito ou a razão da insatisfação é por essa, porque consideraram que o lugar de chefia era o lugar, que esse lugar é um lugar de carreira. E eu, quer dizer, aquilo que justifiquei, e não foi só por mim, quer dizer, eu decidi e assumi, mas obviamente que foi uma tentativa de organizar as carreiras da administração pública. É evidente que as carreiras da saúde são carreiras especiais e têm particularidades que não são completamente transponíveis ou não podem ser como qualquer outra da administração pública. E esta distância teria feito o mesmo? E esta, em termos disso, eu acho que deveria haver enfermeiros especialistas. Há ali uma área que daí eu estou de acordo com os enfermeiros, é que quando são especialistas devem ser reconhecidos como tal, reconhecidos do ponto de vista remuneratório e do lugar e depois passariam a principais. Mas os principais são lugares que serão desempenhados em função das necessidades dos serviços. E, portanto, eu aceder a um lugar desses, eu faço um concurso para o lugar. Portanto, imaginemos 10 vagas e há 50 candidatos e eu concorro, apresento o currículo, apresento uma discussão e são selecionados e ficam nesse lugar e as chefias deveriam ser retiradas daí, mas terá que haver poderá haver e deveria haver um reconhecimento desse lugar do ponto de vista da remuneração. Este era o princípio que
quando estive no governo, estava em cima da mesa e não foi fechada, não houve tempo, porque, entretanto, o governo caiu, não é? Pronto. E essa era a parte que estava em discussão, mas não havia completamente acordo com os sindicatos, nomeadamente por causa das questões do lugar de enfermeiro-chefe. E uma das argumentações que eu lhes fazia é que, muitas vezes, para a pessoa subir na carreira, teria que ir sempre a chefe, não havia outra maneira de o fazer. E nem sempre o melhor enfermeiro, do ponto de vista da sua, até como competência técnica, nem sempre é um bom chefe. O que aconteceu muitas vezes, e isso, experiência vivida no sítio onde eu trabalhava, é que pela carreira, e as pessoas tinham direito, porque isso significava subida na carreira e parte remuneratória equivalente, deixavam de ser bons enfermeiros especialistas para serem maus enfermeiros-chefes. Do ponto de vista da chefia de um serviço, que não é exatamente a mesma coisa. Que ser um enfermeiro. Porque não tem a ver com a competência como profissional de enfermagem. Tem a ver ligado às competências de chefia e de organização de serviços. Mas dizia há pouco, pelo menos entende algumas reivindicações dos enfermeiros, pelo menos na questão remuneratória. Neste momento vivemos um período de guerra aberta entre enfermeiros e Ministério. Esta questão, por exemplo, da sindicância à Ordem dos Enfermeiros tem estado na ordem do dia. Ontem houve acusações de que pelo menos a Ordem dos Enfermeiros apresentou um parecer de um constitucionalista, de Paulo Otero, em que compara a entrada na sede da Ordem dos Enfermeiros a práticas próprias de um Estado fascista. Do ponto de vista mais genérico, concorda que seja feita uma sindicância à Ordem dos Enfermeiros? Sim, eu não tenho acompanhado de perto, nem não muito próximo a essa situação. Portanto, não me vou pronunciar muito sobre tudo. Aquilo que eu posso falar ou considerar sobre isso, eu acho que a Ordem dos Enfermeiros, com a qual eu trabalhei muito desde a sua constituição há cerca de 20 anos, eu penso que nos últimos tempos a Ordem, no meu conceito, tem feito um mau serviço à carreira de enfermagem, aos serviços de enfermagem. Pode explicar? Assim, a Ordem e os enfermeiros fizeram toda uma evolução ao longo destes últimos anos da dignificação da carreira, da sua profissionalização, da qualificação, e a Ordem como tal. E muito daquilo que a Ordem nestes últimos tempos tem feito é muito na área de como sindicalista, e isso não é benéfico num Estado como o nosso, que é bom que haja diferença entre aquilo que a Ordem, as competências da Ordem, que tem poderes delegados do Estado, como elemento, como organismo regulador da profissão, e os aspectos sindicais que são para os sindicatos. E essa confusão de papéis não tem sido benéfico. Portanto, quando olha para a relação atual entre o Governo e a Ordem dos Enfermeiros, parece-lhe que esta relação complicada tem mais a responsabilidade está mais na Ordem dos Enfermeiros? Foi criado quando existe conflito, ou quando existe algo que não funciona bem, não é só sempre de um só lado, obviamente, não é? Quer dizer, há sempre razões de parte a parte, mas eu neste momento considero que da parte e a atitude que tem havido da conduta da Ordem não é algo que seja tranquilizador para dentro do setor. Eu tenho um trabalho muito próximo ainda hoje com muitos enfermeiros e sentem exatamente isso. Há alguma dificuldade e lamentam muito o caminho que se tem, por onde se tem ido. E a Ministra Marta Temido tem gerido bem o diferendo com os enfermeiros? É difícil neste momento. A Ministra Marta Temido entrou no Ministério num momento de grande conflito de todos, no fundo, de todos os setores da saúde, quase todos, principalmente os profissionais. Parece que o conflito se agravou? Desde essa entrada? Eu não sei se se agravou. Eu acho que ele desencadeou-se porque ele estava iminente. Quer dizer, houve um arrastar de alguma situação e é evidente que é sempre indesejável que se extreme as posições. Quando há
um conflito aberto, muito dificilmente depois se chega a acordos. É mais difícil isso. É sempre desejável não haver extremar de posições para se poder construir qualquer coisa de positivo, quer para o Ministério e para o Governo, porque há questões salariais que são muito difíceis de resolver, e resolver, apesar de ter havido no Governo alguns sinais de melhoria do ponto de vista financeiro e do ponto de vista orçamental, mas não é possível resolvê-los todos em 4 anos, e aquilo que aconteceu nos anos da Troika foram difíceis, e portanto há aqui muitas questões que, apesar disso e da esperança que havia que isto agora estava tudo bem, não está, não é? E portanto a dificuldade eclodiu, digo eu, nas mãos da ministra Marta Temido. Essa foi uma sensação causada não só nos enfermeiros, mas em todos os portugueses também, por causa da retórica do governo, que foi falando de como as coisas estavam de facto melhores, ou uma ilusão de que alguns números podem dar às pessoas? Eu penso que alguns números podem dar alguma ilusão, e de facto o sofrimento que houve durante os tempos da Troika foi muito grande, não é? Algum desânimo, bastante. E o aliviar dessa pressão dava-nos, eventualmente, a ideia de que isto poderia ser bem diferente. E obviamente que foi diferente. E houve muitas das situações que foram resolvidas, mas não é possível resolver tudo. E as grandes... E também há uma outra questão que é também preciso não esquecer, que os efeitos na saúde, daquilo que foram os cortes, não se fazem sentir de imediato. E era expectável que fosse ao fim destes anos. Todos os efeitos, e portanto, porque... Portanto, ainda estamos a sentir os efeitos dos cortes que foram feitos na altura da Troika. Obviamente, porque mesmo nas questões, nomeadamente nas questões como são de não investimento nos equipamentos e na renovação, estes equipamentos têm uma duração significativa, e portanto, se não se investiu durante 4 anos, nesses 4 anos não se nota, porque se consegue ir mantendo, e quando se deixa de fazer manutenção como deve ser, se deixa de investir, ao fim de 4, 6, 7 anos começam a ter os efeitos. Vamos continuar a sentir esses efeitos? Há alguma tentativa neste momento de ser possível, ou de começar a ser possível, recompor, e há sinais disso, mas eventualmente pode não ser tudo fácil de um momento para o outro de deixar haver esses efeitos, não é? Porque, de facto, aquilo que aconteceu foi muito significativo. E é evidente que os sinais só aparecem ao fim dos anos. E é o que estamos a atingir agora. Nomeadamente também nos profissionais, não é? Nós, quando falamos na ebulição no setor de saúde, falamos dos enfermeiros, mas não só. A Ordem dos Médicos, por exemplo, está a fazer um périplo por hospitais do país para mostrar e expor os problemas que eles têm. Há direções hospitalares que caem em bloco, há queixas de utentes a serem atendidos em contentores, alguns deles crianças. Parece que nada está bem no setor. A área da saúde é ingovernável. Não. É evidente que há um conjunto de situações, e não podemos esquecer que estamos... várias coisas. Uma, estamos a aproximar de eleições desde há um ano, e isso era inevitável, que neste momento, ciclicamente, sempre que há eleições, esteja quem estiver no governo, há a contestação. E há evidência disto acontece. Os contentores na saúde, eu não vou defender os contentores, obviamente, não é? Mas é evidente que esses contentores que havia nos hospitais de São João estão lá há muitos anos, e aquilo servia de charneira para poder fazer obras nos outros serviços. E, portanto, aconteceu na pediatria. O que acontece foi que as obras não se fizeram e eles estiveram lá mais tempo do que era expectável. Pronto. Essa é também a questão que muitas vezes se põe. E, portanto, quando se aproximam estes períodos, tudo aparece com os fatores negativos. E, por outro lado... Às vezes também se resolvem, porque esta história dos contentores é de há um ano e agora está a ser resolvida também junto às eleições. Por isso, quando há alguma pressão, e a pressão ou alguma
evidência e se mostra, e para isso a comunicação, muitas vezes, a comunicação social tem esse papel de mostrar as coisas e de envolver. A envolvência da população de uma maneira ou de outra é sempre algo que é positivo. Mas nós vamos passando de governo para governo, de ministro para ministro, e parece que nunca é possível resolver os problemas com as classes profissionais, com os hospitais, com as administrações. E por isso eu repeti a pergunta, é ingovernável? Não, eu não tenho essa noção. É um setor complexo, não é? É um setor difícil eu diria mais complexo e é difícil de governar no sentido de pela sua complexidade e pela sua extensão. A saúde tem duas coisas que eu considero que são aquilo que não acontece nos outros serviços todos. Primeiro, está 24 horas aberto, 365 dias na semana. Há outros setores que também estão, não é só a saúde, não é? Mas a saúde, além disso, tem muitas vezes situações de grande tensão, que é a saúde das pessoas e a existência de emergências e de urgências. E isso cria no setor uma particularidade diferente dos outros setores, não é? Quando nós temos a vida das pessoas na mão, isto é, quando temos urgências hospitalares e as pessoas o que sentem é muita vontade de que a segurança, que o socorrer ou ir a um serviço e ter a resposta adequada, que nem sempre é a resposta que as pessoas querem ouvir, mas que lhes dê segurança e, portanto, sintam que estão a ser bem atendidas e que no momento têm aquilo que é possível e que é necessário para elas. E isso cria, de facto, alguma tensão da dificuldade na própria governação da saúde. Depois há muitos interesses instalados também na saúde, como é óbvio, não é? Não é nada de novo. O setor privado expandiu-se muito grande, há um grande estendeu-se e abrangeu muito naquilo que não havia, que é a capacidade de internamento e de fazer intervenções muito diferenciadas, que eram só do setor público e que agora também estão no setor privado. E o setor privado, obviamente que a complementaridade tem que existir e não pode, neste momento, não é possível que não haja setor privado da saúde em Portugal. Agora, esse mesmo não pode viver à custa do Serviço Nacional de Saúde. O que nos leva à questão das parcerias público-privadas. Disse que esta relação não é... O tema também já não é novo. Não é novo. Mas escreveu no relatório da Primavera que tinha uma dimensão reforçada. Mas não é as parcerias que têm a dimensão reforçada. O que tem reforçado é o setor privado. E que não é a mesma coisa. Ou melhor... Mas o Estado perdeu o controle. Não. Assim, o que há é... As parcerias público-privadas são hospitais públicos geridos por privados, construídos e geridos pelo setor privado numa parceria. Esses são os PPPs. Mas há outro setor privado que tem convenções com o Serviço Nacional de Saúde e que tem outras, e que é o outro setor muito maior e com volume de negócio muito maior. Como se sabe, que toda a área, para dar exemplo, a hemodiálise em Portugal, de crónicos, é principalmente feita no setor privado, com convenção com o Estado. E bem? Eu penso que neste momento está melhor, mais bem organizada, porque a grande parte o pagamento é feito por tratamento compreensivo, que levou o seu tempo, e aqui há 20 anos já houve uma situação muito dramática, que foi tudo estar na mão dos privados, pouco há capacidade de resposta no setor público e, portanto, eles põem o preço que querem na negociação, porque isso aconteceu, quer dizer, em determinada altura ou havia acordo ou não havia resposta para tratar doentes em hemodiálise. Pegando no tema das parcerias público-privadas, em abril assinou uma carta aberta dirigida ao Primeiro-Ministro em que se pronunciava contra as parcerias público-privadas, dizia que o argumento da eficiência na gestão era falso. Quando olhamos para alguns estudos que nos dizem que entre os melhores hospitais do país, quer em termos de eficiência, quer em termos clínicos, estão hospitais geridos neste regime, devemos ignorar esta evidência? Não, devemos analisá-la e não ignorar. Esse relatório, essa carta respeitava fundamentalmente a gestão
clínica das parcerias. Quando um hospital tem, a parte clínica deverá ser feita, e essa é a nossa posição, para o setor público. Os edifícios podem ser construídos e geridos por privados, e há uma série de áreas de serviços que podem ser perfeitamente geridos, até porque a parceria pública ou privada, quando é construção e depois a gestão, tem 30 anos do ponto de vista da própria construção e manutenção dos edifícios, e tem 10 anos, o acordo é feito para a área clínica, que é obviamente que quando eu faço um contrato a 10 anos, hoje aquilo que eu faço em termos da gestão clínica, 10 anos depois é completamente diferente, a situação de saúde muda completamente. Porquê é que diz que a questão clínica deve sempre ser pública? O que é que torna uma gestão pública de saúde inerentemente melhor do que privada? Não é tanto a gestão que é melhor, o que é a mais completa. Primeiro, há 2 ou 3 áreas que também não tem sido muito falado quando se fala em gestão de PPPs. As PPPs fazem, ou melhor, essa parceria, um contrato com o Estado para fazer determinadas ações, e eles recusam muitas vezes em abranger determinadas áreas de saúde. Um exemplo, uma parceria pública ou privada recusou, por exemplo, ter serviço de psiquiatria completo como está na legislação, ou melhor, como está na rede no programa de saúde mental. Qual foi? Que é assim, um serviço de psiquiatria e saúde mental hoje estão em todos os hospitais gerais, que têm serviços dentro do hospital, de internamento e consulta e hospital de dia, e têm serviços na comunidade, serviços esses que são do hospital, da responsabilidade do hospital e que funcionam na comunidade. E houve um hospital com parceria pública-privada que não tem. Qual? Esses serviços foram, nomeadamente, o de Loures, esses serviços, e era o serviço de Odivelas, passou e continuam a ser da responsabilidade, os serviços da comunidade do Centro Hospitalar Psiquiátrico, que é no Júlio de Matos, sendo que a população, quando tem qualquer coisa de situação de internamento, é em Loures. Isto não faz sentido do ponto de vista da organização. Mas isso não significa só que o Estado pode estar a negociar mal esses contratos? Não, e não que eles são inerentemente menos bons clinicamente para as pessoas do que os públicos? Não tem a ver com... tem a ver com a capacidade... É evidente com a capacidade de negociação e com os preços que são apresentados com o privado que está a negociar com o Estado. Mas os privados têm interesse em ter essa parceria, o Estado terá alguma margem para impor algumas condições. E não as impõe porquê? Essa aí eu não lhe posso responder, porque já não fui eu, porque é que esta não foi. Sei que eu estive no início da negociação e neste princípio eu estava ainda no governo e fiz esse princípio na negociação que eu considerei importante, porque era um serviço de boa qualidade, porque no fundo os serviços da comunidade o que vão fazer? Diminuir a necessidade de internamento. E o que dá dinheiro é o internamento. Logo, se eles fizerem melhores cuidados na comunidade, têm menos internamento, portanto não valorizam tanto a sua capacidade de poder negociar um valor mais elevado para os internamentos. Mas isso significa que é preferível nós termos um hospital com gestão pública que até tenha indicadores ao nível da sua eficiência financeira e até clínicos mais baixo do que um hospital gerido no âmbito de uma PPP, porque esse hospital público faz todo o serviço, nomeadamente os serviços à comunidade. Nós preferimos aceitar um nível do serviço um bocadinho mais baixo do que, refiro-me àqueles que estão sempre no topo das listas, porque os que estão no topo das listas não cumprem os outros serviços. Mas quando diz que eles têm um serviço melhor, em que aspecto? Estou a falar, querem questões clínicas, querem questões de eficiência financeira. Tem melhores resultados do ponto de vista de saúde. O hospital da PPP de Braga é consistentemente, creio que nos últimos 2 anos, 3 anos. Teve o melhor apresentado com melhores resultados. Certo. Do ponto de vista clínico, portanto... E portanto a minha pergunta é se o problema que vê numa parceria pública ou privada... Eles também não quiseram continuar, não é? Com o valor que tinham. Mas acha que aquela parceria devia ter terminado? Não sei se, quer dizer, aquela parceria... A doutora esteve na inauguração em 2011 e disse que não era adepta do modelo, mas não tinha alternativa. E agora há? Agora talvez haja e poder ser gerido. Na altura não havia alternativa, que era preciso construir o hospital e a parceria apareceu como construção e gestão.
E, de facto, o Hospital de Braga era fundamental que aparecesse, como era conhecido. Portanto, era necessidade absoluta para substituição do velho hospital que lá existia, de São Marcos, e não havia capacidade de o fazer de outra maneira. E, portanto, foi negociado aquilo que era o melhor possível para a população e para as condições do Estado. E houve, de facto, algumas dificuldades na fase inicial da implementação da PPP de Braga, nomeadamente com os doentes mais complicados, como os doentes do HIV, como os doentes que faziam tratamentos com medicamentos biológicos, etc. Lembro-me que foram alguns dos setores com alguma dificuldade, porque são aquela parte mais onerosa do ponto de vista da medicação e que foi objeto, não me pergunto por nós que já não me recordo, mas que houve ali necessidades de grande negociação e através da ARS, que era quem geria o contrato, a ARS Norte geria o contrato com a PPP de Braga, necessidade de fazer, de facto, uma intervenção de acompanhamento muito sério e de grande discussão, e depois chegaram ao acordo e as coisas correram bem a partir daí. Mas, de facto, não foi fácil. E, por outro lado, e porque há, de facto, setores que, nas PPPs, aquilo que é possível atender são o que vem no contrato. E, portanto, tudo o que não está no contrato, obviamente que estes hospitais não são obrigados a tratar nem a atender. E, portanto, podem encaminhar para o outro setor que não é PPP. Mas estava a falar das condições do Hospital de São Marcos. Do velho hospital. Do velho Hospital de São Marcos. Com certeza conheceria as condições daquele hospital. A população de Braga ficou seguramente melhor servida com o novo hospital e com essa gestão, mesmo que por uma PPP. Mas isso não está, eu não disse que não estava, quer dizer, eu acho que o Hospital de Braga, o novo hospital, e que lá está, e que é o resultado de uma PPP, de facto fez a grande diferença, quer do ponto de vista das instalações, quer na resposta que deu à população, porque passou a ter capacidade hoje, e não foi sempre igual, no princípio as coisas não foram tão fáceis quanto agora estavam a ser, portanto foi preciso aferir ali muito algumas negociações, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de doentes a tratar, exatamente porque porque o Hospital de Braga é um hospital polivalente, portanto ele ficará no fundo no fim de linha do ponto de vista da diferenciação de cuidados, e isso é complexo, e houve inicialmente alguns daqueles doentes que estavam a ser tratados lá eram encaminhados por outro local. Do seu ponto de vista, a existência de parcerias público-privadas no setor da saúde pode ser positiva? Não, pode ser positiva no sentido de que fazem algum trabalho que é positivo. Tem sido positiva, pelo menos em alguns casos. Não, desde que fora da gestão clínica. Desde fora da gestão clínica. A gestão clínica não tem benefício nenhum. Não quer dizer que seja pior, mas não tem benefício para o Estado, nem para a população, ser a gestão clínica. E tem a sua desvantagem, de facto, de não poder fazer alguma seleção, de não abranger tantos cuidados quanto os outros, e isso fica ultrapassado. E o Estado tem capacidade, obviamente, até para poder reter e ter os profissionais dentro daquilo que é a gestão clínica. A doutora Ana Jorge tem insistido na necessidade de separar bem as águas entre o público e o privado. Esta lei de bases, que tudo indica que ficará aprovada esta semana, deixa um vazio relativamente às parcerias público-privadas para serem decididas mais tarde. Parece-lhe que se perde aqui uma oportunidade de separar as águas, como tem defendido? A separação das águas tem a ver muito em separar o que é público e o que é privado. As parcerias público-privadas não têm que estar dentro da Lei de Bases da Saúde, porque a Lei de Bases define princípios gerais e, obviamente, que elas podem ficar fora. Mas aquela carta aberta em abril vinha a propósito da discussão da Lei de Bases da Saúde. Sim. E pedia especificamente que as PPP ficassem fora. Da área da gestão clínica. E ficam, se ficarem, se aquilo se parece indicar, eu não sei qual é o texto final da Lei de Bases, mas tanto quanto se sabe, e se for votada, não é? Sim.
Na sexta-feira, as PPPs não ficam abrangidas na lei de bases. É um problema a definir mais tarde. Mas se não é empurrar esse problema com a barriga? Talvez não. Será tirá-lo desta discussão agora? Provavelmente a lei de bases existe e permite a gestão daquilo que é uma lei de bases para a saúde. As PPPs ou outro modelo de parcerias público-privadas poderão eventualmente depois ser decididas em função daquilo que for a oportunidade e as necessidades mais tarde. Parece-lhe que esta lei de bases responde às necessidades da população portuguesa, como diz, mais envelhecida, com os profissionais da saúde mais desmotivados? Assim, eu espero que a lei de bases vá definir algo que permita que depois haja outras condições para que os profissionais se sintam mais gratificados por trabalhar nos serviços públicos de saúde, que tenham condições, e as condições são condições, inclusive, de diferenciação dentro dos serviços, de capacidade técnica, de serem reconhecidos nos serviços pela sua competência, de poder trazer, porque estamos a falar numa área fundamentalmente do hospital, quer dizer, e o Serviço Nacional de Saúde não são só hospitais. A lei de bases também não se refere exclusivamente aos hospitais. De onde o setor, neste momento, se sente mais com maior dificuldades são no setor hospitalar. Porque no setor dos cuidados primários as coisas correm bastante bem e a reforma que aconteceu nos centros de saúde com as unidades de saúde familiares seria eventualmente possível, e há alguma vontade e alguma de poder transpor, não igual, para a área hospitalar, modelos de gestão que permita maior autonomia, maior capacidade de reconhecimento dos profissionais na sua própria organização, que são os equiparados, os centros de responsabilidade dentro do hospital, e que permita ir respondendo quer à própria organização dos profissionais e, portanto, quando eles se organizam também a resposta que dão à população é de outra forma. Não é? Do que conhece deste texto, parece-lhe uma boa lei de bases? Acha que a versão de Maria de Belém, inicialmente, houve aquela polémica com a diferença entre a proposta do Governo e aquela que tinha sido a proposta do Grupo de Trabalho de Maria de Belém, essa parecia-lhe melhor? A de Maria de Belém? Eu penso que é diferente, tem ali algumas componentes que não seria tão necessário carregar uma lei de bases, que poderá ser uma coisa mais curta. Maria de Belém tinha exatamente a opinião contrária. Achava exatamente. Que a proposta do Governo nem sequer era uma lei de bases, porque a Ministra não sabia bem o que era. Foi muito... Não posso dizer isso porque esta ministra também é jurista, mas foi uma lei de bases construída do ponto de vista jurídico muito mais completa, no sentido muito profunda do ponto de vista jurídico, e eu não me vou pronunciar muito sobre isso porque em algumas áreas eu não sou jurista e, portanto, não quero entrar nessa discussão, mas não haverá necessidade de fazê-lo, poderá ser uma lei mais, talvez menos, nessa ótica menos completa, mas que possa responder e possa permitir que o Serviço Nacional de Saúde exista, que haja um sistema de saúde com o qual, que no fundo, o Serviço Nacional de Saúde se articula, quer com o setor privado, quer com o setor social. Há parcerias com o setor social que são felizes no seu acontecimento, nomeadamente os cuidados continuados, que são praticamente todos com o setor social, há alguns privados também, e no público praticamente não existem, e que que são uma boa forma de trabalhar. E, portanto, que esta lei de base permita isso e permita, fundamentalmente, fazer dentro do sistema hospitalar, que é aquele que, portanto, é o mais complexo também, que é mais exigente, que é mais oneroso, reforçar os cuidados primários e reforçar muito a articulação e o bom relacionamento com os setores e as especialidades dentro do hospital, mas que os hospitais possam ter maior autonomia, mais responsabilização, obviamente, mas poderem fazer a sua organização num modelo que é, no fundo,
aquilo que aconteceu nos ESFs, que é poder terem uma contratualização por pequenos serviços, que no fundo que são a gestão intermédia que faz falta nos hospitais, e que possam dar um modelo de funcionamento com uma capacidade de resposta maior à população, que é no fundo isso que se pretende. Olhando um pouco para o que foi a discussão pública e no Parlamento à volta da Lei de Bases da Saúde, muito capturada pela questão das parcerias público-privadas, parece-lhe que foi uma discussão demasiado ideológica, pode ter deixado fora da discussão alguns outros tópicos que era necessário discutir mais? Não? Eu acho que houve ali uma exacerbação em relação às parcerias público-privadas. Primeiro, elas são 4, não é? Existentes. Mas eu acho que ela foi exacerbada porque elas estavam a terminar ao fim. Quer dizer, a parte da gestão clínica estava, na maioria, estava a necessidade de ser ou não revista, de continuar ou não continuar, de fazer concurso. E, portanto, isso levou a um aumento exagerado. No meu ver, muito enfoque de toda a relação público-privado ser à volta das parcerias. E não é. Quer dizer, era bom que se olhasse também para o relacionamento do público-privado para além das parcerias. Quer, por exemplo, nos meios complementares de diagnóstico, como sabe, são grande parte deles feitos através de convenções no setor público, no setor privado. Muitas das áreas, as cirurgias muitas vezes transferidas também pelos cheques de cirurgias para as áreas privadas, que isso tem que ser bem regulado, porque é que não é feito e não maior capacidade, aproveitando a capacidade instalada no setor público, e que possa haver a diferenciação de setores, e aí sim, em termos dos profissionais, a importância de que começar a haver uma separação clara quem está no público e quem está no privado, mas para isso, obviamente, nomeadamente na área médica, tem que ser reconhecida do ponto de vista financeiro, porque é um setor, será aquilo que é apontado como a maior dificuldade. Portanto, a discussão foi incompleta? A discussão à volta da nova Lei de Bases? Eu penso que mais tempo... Não, penso que foi o suficiente, era um ênfase para o lado muito das PPPs que não seria necessário. E há, de facto, ali algumas outras áreas que poderiam ser mais discutidas, nomeadamente na área da promoção da saúde, no enfoque naquilo que é importante para a saúde, e que seria importante reforçar as áreas da saúde pública, da promoção da saúde, da prevenção, que se tem feito muito em Portugal, mas dando-lhe também essa ênfase, nomeadamente na área dos cuidados subprimários, porque se sabe que quando há capacidade de resposta a nível de cuidados subprimários, que há menos necessidade de resposta na área, menos pressão nos hospitais, porque não é necessária, e não porque para alívio, e por outro lado haver também, e isso está apontado, que a nível dos cuidados de saúde primários, e que possa haver outras respostas do ponto de vista da especialização, nomeadamente tem-se feito agora, penso que nos últimos tempos, enfoque na área da saúde oral, na oftalmologia, e que isso possa dar uma resposta que são cuidados próximos, cuidados muito quase básicos, se pode dizer, e que isso é algo que a Lei de Bases poderá apontar como necessário. Nós deixamos para trás o tema dos médicos e da exclusividade dos médicos. Em 2008 era Ana Jorge Ministra da Saúde. Começou um debate, houve ali um início de discussão, até foi a sua expressão na altura questionada sobre ele, sobre a exclusividade no Serviço Nacional de Saúde ser obrigatória. E essa ideia acabou por ser abandonada porque não era possível, segundo a sua autora, porque não havia médicos suficientes e não havia dinheiro para fazer isso. Em 2009, também como Ministra, acabou com a possibilidade da exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. Agora, naquele relatório da Primavera, diz que há que fazer o caminho para a dedicação plena ao setor. Foi um erro acabar com a exclusividade dos médicos? Em 2009, praticamente, e até por razões, não só porque não havia razões financeiras, porque a exclusividade foi criada à volta dos anos 80 e qualquer coisa, pela Ministra Leonor Beleza, e havia um tempo, nessa altura, quem optasse pela exclusividade tinha um acréscimo da sua remuneração. Eu própria, nessa altura, optei pela exclusividade, e praticamente sempre só trabalhei em exclusivo no Serviço Nacional de Saúde. Por opção. E houve um grande grupo, maior do que o que se diria na altura, penso eu ainda estava pouco envolvida nas questões
da política da saúde, mas aquilo que nós tínhamos sentido é que houve mais adesão à exclusividade do que aquilo era a expectativa do governo na altura. E ela foi andando, e muitos poderiam fazer essa exclusividade. Ela era feita de uma forma, e ao fim de uns anos se percebeu que talvez não fosse a melhor maneira de a concretizar. E na discussão das carreiras, em 2009, isto desaparece da carreira médica, esta possibilidade. Mas porquê? Desaparece porque na altura nem sequer isto foi posto em cima da mesa muito pelos sindicatos e não havia capacidade de haver acompanhamento do ponto de vista remuneratório. Era mais, na altura, 40% sobre o vencimento e os serviços. Para haver exclusividade tem que haver, ou melhor, para que a exclusividade dos profissionais seja rentável do ponto de vista da eficiência, é preciso que os serviços estejam organizados dessa forma, porque a exclusividade permite meter o horário completo no hospital ou no centro de saúde e, portanto, ter atividade de manhã e de tarde, não é? Para isso tem que não é só porque os médicos estão mais tempo que acontece qualquer coisa, porque tem que haver toda uma organização feita com essa base. E os serviços têm que funcionar para consultas da parte da tarde, e para isso é preciso haver enfermeiros, é preciso haver administrativos, é preciso haver toda essa certeza. E isso não foi acompanhado dessa forma. E agora há essas agora condições também para voltar? não, quer dizer, quando estamos neste momento a dizer, é preciso que se aponte e o caminho comece por aí. Neste momento, aquilo que acontece é, com os horários desfasados, há muita atividade, mais do que havia aqui há uns anos atrás, em tempo inteiro nos hospitais. Há muitos hospitais que têm atividade já prolongada até às 4, 5, 6 da tarde, não é? Com consultas, fundamentalmente, ou com atividade do bloco operatório, porque o internamento, os doentes estão lá sempre. E isso deve-se manter, e, portanto, aquilo que é apontado e aquilo que nós apontamos é que tem que haver uma progressão, progressivamente haver necessidade ou melhor, que as pessoas possam fazer opção e, portanto, que os serviços se organizem para ter atividade completa. Daí, aquilo que há pouco eu dizia, que a importância que a organização dos serviços, nomeadamente a gestão intermédia, e a organização através de centros de responsabilidade, o façam dessa forma. Então não basta recolocar a possibilidade da exclusividade. São coisas em simultâneo. A exclusividade tem outra questão, porque não é muito, e hoje isso não é, legalmente não seria possível, mas ela existe. Se eu trabalhar num serviço privado, eu não trabalho para 2 privados ao mesmo tempo, mas eu posso trabalhar num hospital público e a 500 metros eu ter uma clínica de um outro a fazer a mesma coisa, e a confusão de papéis é grande. Como é que eu tenho um diretor de serviço hospitalar de um serviço num hospital público e que assume a direção clínica num hospital privado a 1000 metros de distância? Acha que os médicos não separam essas águas? Os médicos até podem separar eventualmente, mas a população fica confusa. Eu entro num setor, ele é o meu diretor, eu vou ao outro e já não sei onde é que estou. E, portanto, isto não é muito transparente, não é muito linear e a população é a mesma. Há conflito de interesses, claramente. E, portanto, isto não quer dizer que as pessoas não sejam honestas no seu trabalho, não estou a pôr isso em causa. Mas, de facto, não faz muito sentido porque eu corro de um lado para o outro e hoje eu não tenho aqui capacidade de bater comigo ao vizinho do lado que eu trato o resto. Isso, para si, deveria acabar num raio de X quilómetros? Isso está ou devia definido acabar como ponto? E, sim, aquilo que existe neste momento é que todos os profissionais que trabalham no setor público e trabalham no privado devem fazer um pedido de acumulação de funções. Nem todos fazem. E, claramente, se eu posso trabalhar no mesmo raio, a população a que eu assisto é a mesma. Aí pode haver conflito de interesses. Se forem situações completamente separadas, há menor. Mas, de qualquer forma, aquilo que é importante é definir que é a dedicação e não de poder estar a tempo inteiro e a dedicação ao serviço. É completamente diferente se eu tenho que fazer partido ou não. Obviamente que isto de um momento para o outro não é fácil porque apesar de haver
muitos profissionais neste momento, não há tantos que possam fazer isso, e as pessoas mais diferenciadas, ou o serviço público tem capacidade, e não a tem, provavelmente, de recompensar do ponto de vista financeiro aquilo que vai buscar no setor privado, e, portanto, pode haver, de facto, alguma fuga. Esse é um dos pontos, que é como é que se resolve essa questão das remunerações, que são mais altas no setor privado. Esses 40%, se voltarmos ao mesmo regime anterior, não chegam para tornar a exclusividade mais atrativa? Provavelmente não, no outro tempo também já não chegava. No sentido, não... Quando a pessoa faz essa opção, aquilo que tinha e aquilo que lhe dava do ponto de vista remuneratório era inferior a ter uma acumulação com o setor privado. Embora, nessa altura, não havia estes grandes grupos de saúde com esta capacidade tão grande como existem hoje, não havia, porque não havia grandes hospitais privados. Havia, sim, clínicas, fundamentalmente consulta, e pequenos hospitais que faziam pequenas cirurgias de pequena monta. Não havia grandes hospitais. E isso hoje, a concorrência, por isso é que eu digo, a concorrência do setor privado é muito grande, a sua diferenciação existe, já têm capacidade de fazer áreas muito diferenciadas e, portanto, concorrem buscando os profissionais que se formaram e se diferenciaram no Serviço Nacional de Saúde, porque foi, pelo menos até agora, toda a diferenciação, e a diferenciação dos médicos não é o curso e depois a especialização, mas depois da especialidade acabada ainda há todo um caminho que se tem que fazer para sedimentar conhecimentos e para se desenvolver. Hoje o setor privado já tem alguma capacidade também de formar médicos, mas se falar com alguns, aquilo que o investimento no setor público e da obrigação de formar pessoas e de tempo para a formação é um pouco diferente daquela que existe no setor privado. No setor privado conta o número de consultas, o número de os tempos, mais do que no setor público. E não é só quer dizer, é por eficiência, porque é lucrativo, e do outro lado não tem os aspectos lucrativos. Mas deixe-me só colocar esta pergunta só para fecharmos este tema. No outro dia, numa consulta, eu ouvi um médico já reformado do setor público, com muitos anos de setor público, mas que por causa da idade não pode continuar a prestar lá serviço, numa consulta num privado, dizer que a grande diferença para ele é que ele ali no privado tem tempo para os doentes e condições para os atender. Não é só uma questão de dinheiro e dos salários para muitos dos médicos que escolhem o privado. São também as condições que eles sentem que podem dar aos doentes, nomeadamente tempo. Eu penso que o tempo também não sei se é bem assim, porque eles têm tempos muito contados e o número de doentes. Esta era a perspectiva daquele médico. Pode acontecer. Mas o tempo é muito dependente do profissional que está e do tempo que tem. Porque o tempo não é igual para todos os doentes. Há doentes que vejo e que têm necessidade de mais tempo, para outros eu tenho necessidade de menos tempo. E isso no setor público também é possível fazer isso, desde que a agenda seja bem organizada. E às vezes nem sempre é. E por isso é preciso também ter disciplina naquilo que é o trabalho no setor público. E não é o ter que entrar no serviço e pôr o pontómetro ou o registro eletrónico de entrada e da saída, porque isso é meramente, não é por aí que as pessoas cumprem mais ou cumprem menos, mas cumprem se o serviço estiver organizado e portanto a liderança do serviço e a capacidade de intervir. As condições físicas e as condições as amenidades, obviamente que são maiores no setor privado, porque a maior parte são instituições mais novas e, portanto, têm outras amenidades que os velhos hospitais, e estamos a falar de hospitais, acontecem, mas é evidente que se compararmos o atendimento num centro de saúde e num ambulatório de um setor privado, a diferença muitas vezes não é nenhuma. Doutora Ana Jones, queria perguntar-lhe por um tema mais específico em que tem estado envolvida, que é o estudo sobre o sistema de saúde militar. Não sei se esse estudo já está concluído, que conclusões é que tira, que recomendações é que vão ser apresentadas ao Governo? Sim, o trabalho foi entregue ao Ministro da Defesa Nacional e obviamente tem que ser ele a divulgá-lo e não eu.
Aquilo que nós tentámos fazer foi uma apreciação e, no fundo, um complemento a um estudo anterior que tinha feito, que há uns 13 anos atrás, e que agora foi, no fundo, um refrescamento sobre a evolução do que aconteceu, porque há 13 anos nós tínhamos proposto a unificação dos hospitais e, portanto, agora existe um hospital das Forças Armadas e, portanto, foi uma leitura atualizada. Mas houve alguma coisa que a surpreendeu no estudo que fez ou nessa leitura atualizada? Eu acho que o único, assim, um dos primeiros pontos que eu acho que é, e essa não me parece que vá contra aquilo que eu estava a dizer, que será o Ministro da Defesa a ter que o dizer. O Hospital das Forças Armadas é um hospital que está bom do ponto de vista da sua, enfim, não está completo naquilo que seria o necessário, mas está em fase de completar todas as valências e tem que ser sentido como o Hospital dos 3 Ramos das Forças Armadas. E ainda não é. Isso, às vezes, não é bem. Porque se mantém alguma rivalidade entre os ramos até esse nível? Que era visível geograficamente nos hospitais diferentes, sim, mas agora têm não tem. Culturas muito diferentes. Quer dizer, um anda no ar, outro está na terra, outro está no mar. E isto dá características muito diferentes às pessoas das 3 ramos. Isso tem sido um entrave? Não é um entrave, eu acho que é uma característica, é uma realidade e que tem que haver um esforço de todos, e de todos são os ramos, para que isto seja melhor para eles, terem um bom hospital do que não terem nenhum hospital bom. Doutora Ana Jorge, obrigada por ter vindo ao Sob Escuta. O programa regressa na próxima semana. Até lá, boa tarde. Boa tarde.